Flamengo podia ser o Bayern de Munique do Brasil. Vai ter o Flamengo tá há 4 temporadas faturando acima de 1 bilhão. Vou pegar o gancho, 500 milhões de reais a mais do que o segundo colocado. Ele tinha potencial para ser hegemônico. Bom, rapaziada, vamos dar uma olhada no que o pessoal lá do BTB Cast tá falando sobre o Flamengo. Afinal, é groselha ou não é? Vamos dar uma olhada, vem comigo, vamos. Você falou agora de Flamengo. O Douglas, antes da transmissão começar, falou que o Flamengo podia ser o Bayern de Munique do Brasil. Me explica esse negócio aí. Bom, pela capacidade financeira, né? A gente vem conversando, é legal que o Nicola tem esse viés financeiro, né? Você vê que até na história dele que vai contando, né? Ele vai falando, né? Tem um olhar, né? Legal. É um jornalista que sabe fazer conta, rapaziada. Boa. Por isso que ele ficou mais rico que todo mundo. Você era bom em matemática na escola? Não, mas eu adoro dinheiro. Então eu precisei aprender. Boa. Então, se você pegar, né, a capacidade financeira e o que vem sendo apresentado pelos números, a gente entende que o Flamengo deveria ter uma imposição maior. Né? Tipo, ganhar 8 títulos seguidos. Ou pelo menos com maior imposição, de fato, né? Ou se 8 seguidos ou não, ou 6, ou 5, estivesse lá de uma maneira... Qual é o erro do Flamengo, Nicola? Tá coberto de razão, porque assim, o Flamengo fatura 500 milhões de reais a mais do que o segundo colocado. É muito dinheiro. O Flamengo faturou perto de 1,4 bilhão no ano passado, contra 930 milhões do Corinthians. O Palmeiras não é nem o segundo? O Palmeiras vai bater nesse ano pela primeira vez na história 1 bilhão de reais, muito por conta das vendas do Hendrick, do Luiz Guilherme e do Estevão, só por conta disso. Mas são pontuais. Você não vai ter o Flamengo tá há 4 temporadas faturando acima de 1 bilhão. Vou pegar o gancho do Douglas para exemplificar. Quando você tem 500 milhões de faturamento a mais do que o segundo colocado, e isso equivale a 1/3 do seu faturamento, você tem a obrigação de ser hegemônico. O Flamengo tem, de longe, a maior folha salarial do país. A folha do Flamengo hoje gira na casa dos 35 milhões. O Palmeiras batia na casa dos 26. Agora o Botafogo e o Corinthians, com várias contratações, se aproximaram dos 26, 27. Então o Flamengo tem quase 10 milhões de reais a mais por mês de folha, na comparação com os seus rivais. São 500 milhões a mais do que o segundo, 600 do terceiro, 700 do quarto. Esse time com tanta capacidade financeira, ele tinha potencial para ser hegemônico. Hoje o Palmeiras e o Flamengo, eles rivalizam, né? Tem conquistas, número de títulos. Sim. Eu imagino que o Flamengo tinha potencial para ser diferente. O que deu errado, então? Vamos lá. A gente olha o Flamengo como um grande time, só que pela matemática, ele é um underperformer. A gente se espera mais do que ele entrega. Tem a ver com gestão? Cara, tudo começa com o grupo do Bandeira, não é só o Bandeira, mas o grupo do Bandeira revolucionou o Flamengo. Era um Flamengo que fingia que pagava e os caras fingiam que jogavam, como disse o Vampeta, né? Sim. Então, constatar o que é o Flamengo hoje, o Flamengo hoje é o clube mais saudável do país, mais saudável da América do Sul, aquele que mais gasta, que tem mais... Então, assim, não dá pra dizer que tá tudo errado, pelo contrário, os caras estão no caminho certo. Mas a performance merecia ser melhor, ela podia ser melhor, até por conta de tudo que é gasto, né? Eu acho que a falta de um estádio pode ser um complicador. Você sabe quanto o Flamengo fica de renda líquida? Coisa de menos de 5%, 10%? Não, 36%. 36%. Do faturamento. Então, assim, se você movimenta 5 milhões de reais nesse jogo, você fica com 35% dessa receita. O Palmeiras, o Atlético Mineiro, eles ficam próximos de 70%. Olha quanto de dinheiro se desperdiça nisso. Olha quanto de dinheiro se desperdiça. Mas esse não é o motivo que faz o Flamengo não ser hegemônico como deveria. Seria só mais uma... A partir do momento que o Flamengo de fato tiver um estádio, cara... Você acha que o estádio... Porque você vai ter 70% de faturamento, você vai deixar... Mas você já tem 500 milhões a mais do que o segundo colocado, você vai ter 700 milhões. E aí? Você vai ter mais capacidade para ser ainda mais hegemônico, para contratar os principais jogadores. Existe, por conta da SAF, uma reviravolta nessa história, né? Porque o Botafogo, que faturou 389 milhões... Vamos lá. 389 milhões foi a receita do Botafogo no ano passado. Sabe quanto o Botafogo gastou em reforço nesse ano? Chuta. Se eu não me engano... Uns 700? 373 milhões. É, que eu falar, no primeiro semestre... Os caras ficar no 0-0 só em reforço, fora os outros custos. Fora os outros custos. Salário, tudo. Imposto, luz, água. Tudo. Só com contrata, só com aquisição de direitos econômicos. E aonde fica o fair play nessa história? Então, é que a gente não tem fair play, né? E é por conta da preocupação que clubes com donos se tornem os
superiores é que os caras estão trabalhando com fair play financeiro. Mas só para completar sobre o Flamengo, eu acho que o Flamengo, por conta dessa gestão amadora, o Flamengo deixa de ser... Por exemplo, quando o Gabigol se recusa a fazer um teste de antidoping num dia de surpresa lá no CT do Ninho do Urubu, isso mostra o quão pouco profissional é a gestão do clube. Porque você precisa ter um diretor de futebol, o Marcos Braz ou o Bruno Spindler, e falar, ô Gabigol, quem você pensa que é, cara? Você vai fazer o teste agora. Exatamente. Vai fazer depois do almoço. Porque isso prejudica o Gabigol, toma um gancho de 2 anos, mas prejudica também o Flamengo. Falta gestão, falta comando. O Flamengo vai muito bem em algumas contratações, mas erra também em outras, enfim. Eu acho que o Flamengo tem potencial para ser, por tudo que fatura, você vai perceber que só os clubes que bateram no fundo do poço viraram um SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Sim. Porque você precisa estar muito lá embaixo para que os conselheiros desse clube aceitem a transformação, a profissionalização do clube. Exato. Por que alguém é conselheiro do clube? Porque ele tem o sonho de ou ser diretor de futebol ou presidente. Ele quer ter uma carteirinha e quer ter um dia a possibilidade de vislumbrar um cargo importante. Não é remunerado, é verdade. Não é remunerado. Os caras gastam tempo pra estar ali. E aí quando você vira SAF, esses conselheiros, eles se tornam zero à esquerda. Quem é o presidente do Botafogo hoje? John Textor. Ele é o dono da SAF. O presidente do Botafogo ninguém sabe quem é. O presidente do Cruzeiro. É um funcionário do Textor. É um cara que aparece muito pouco. E se o presidente é pequeno, os conselheiros se tornam menores ainda. Então, só que para você virar SAF, você precisa da autorização dos conselheiros. Esses conselheiros só aceitaram que os clubes viraram SAF quando eles bateram no fundo do poço. É o Cruzeiro, é o Vasco, é o Botafogo, é o Atlético Mineiro em outra escala. O Flamengo não vai aprovar uma SAF. Não. O São Paulo não vai aprovar uma SAF. O Palmeiras não vai aprovar uma SAF. Para os conselheiros não perderem a boquinha. É isso. Não só a boquinha, mas a possibilidade de esses caras um dia serem reconhecidos, serem valorizados, serem o diretor de futebol, o presidente de futebol. Você entendeu? Ah, entendi. Os caras estão plantando durante anos, dedicando tempo, esforço para o Flamengo, para que lá na frente ele seja reconhecido. Se vier uma SAF, vai profissionalizar, vai acabar com a função dele. E, Rayan, em geral, os caras que comandam o futebol, os caras que comandam o marketing, não são os melhores. São os caras que mais atraem voto no momento da eleição. Uhum. Então a gente vê muitas vezes um diretor de futebol que não conhece nada de futebol. Um diretor de marketing que mal conhece de marketing, mas está lá porque angariou muitos votos para o presidente e precisou se criar um cargo para esse cara. É igual na política, né? Política nacional. É isso. Futebol é política nacional. E aí, voltando ao caso do Flamengo, por que eu citei tudo isso? O Marcos Braz, ele teve bons momentos no Flamengo, do gelo do sangue, de contratações. Da virilha. Das relações. Essa já... Tá. O Marcos Braz, o Marcos Braz de 2019, ele mandou muito bem em vários dos movimentos. A contratação do Jorge Jesus, que foi muito por indicação do Paulo Pelai, mas ele cercou de gente boa. Foi isso que elegeu ele como vereador. E esse é um outro ponto absurdo, porque é o Marcos Braz usando o Flamengo ao longo de toda essa temporada para angariar votos como vereador. Essa é uma coisa feia. Mas só para completar, para não perder. O Flamengo não é dirigido pelos melhores. Os caras do departamento de futebol não são os especialistas. Se o Flamengo fosse uma SAF, certamente o Flamengo buscaria o melhor CEO do mercado. Ele buscaria... O Flamengo pode pagar. O Flamengo tem capacidade para pagar. O Flamengo teve uma série de lesões, né? Os jogadores do Flamengo nessa temporada muito machucados. O Flamengo andou perdendo gente da parte de recuperação física para outros clubes com uma receita muito menor, porque o Flamengo não se dispunha a gastar muito para esses caras. Ele precisa ter os melhores, ele precisa ter as referências em todos os setores. Então o Flamengo perdeu funcionário para o Vasco, perdeu funcionário para o Atlético Paranaense. São coisas inimagináveis para alguém que fatura 1,4 bi e adversários que faturam 300, 400 milhões. Opa, então só olha para o campo. É isso. Não olha... É isso. Para o departamento médico, para fisioterapia, para fisiologia. Que parece não ter um valor, mas esses caras podem recuperar um jogador mais rápido ou não. Podem colocar esse atleta, evitar o risco de uma lesão ou não. Imagina quanto tempo, qual é o prejuízo de um Pedro por 9 meses fora. 1,5 milhão vezes 9, fora todos os gols que o Pedro pode trazer. A parte esportiva. Então tá aí a resposta da sua pergunta. O Flamengo não é o Bayern, porque o Bayern, na Alemanha, deve ter uma gestão profissional
que Sim. a Adidas é dona, Adidas, a Audi são 3. e a Volkswagen, não. Adidas, Allianz. São 3. São 3 acionistas fora o time. Mas são minoritários. E a soma dessas ações não representa mais do que 50%. Os 50% mais um são do Bayer. O Flamengo chegou a pensar em virar SAF. E seria uma ideia inteligente, porque o Flamengo venderia só 20% a 25% das ações para uma grande empresa, por exemplo, como a Ambev, e transformaria... Landim, na pessoa física, consegue comprar porcentagem do Flamengo numa SAF. É que eles queriam 2 bilhões por mais ou menos 20%. Landim acabou de vender uma petroleira faz pouco tempo. E ele era o 02 do Ike Batista na época áurea do Ike. É verdade. E o Ike levou todas as picas e o Landim ficou com a parte positiva. Então, eu acredito que o Landim seja um grande candidato a levar na pessoa física essa porcentagem do Flamengo. E talvez seja isso. Mas não aprovou-se. Os caras do Flamengo não aprovaram. Recentemente agora foi, inclusive, o conselho, né? O conselho criou uma dificuldade. Uma dificuldade a mais. Agora você precisa da aprovação da Assembleia Geral e com presença... E esses caras nunca vão perder a boquinha. A última eleição teve 2.000 pessoas participando do movimento. Agora você precisaria das 6.000 pessoas, enfim. Criou-se uma dificuldade. O Flamengo não vai virar SAF. Então você crava. Flamengo não vira SAF. Não vira. Assim como o São Paulo. E seria bom, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians como SAF, o Corinthians teria potencial para ser muito grande, para incomodar demais o Flamengo. Sim, só que o Corinthians é extremamente mal administrado. A gente tem vários. Eu vou citar um. Torcedor que ainda acredita numa possibilidade de hegemonia do Flamengo, pra acreditar nisso, o cara tem que se iludir. Porque o Flamengo já deu todos os indícios que não tá interessado numa busca por excelência. O foco do departamento de futebol é ser essa gestão amadora e distribuindo cargos para os amigos políticos. E desde 2023, essa distância de faturamento não se traduz em distância técnica em campo. A gente não consegue ver uma discrepância do futebol jogado do Flamengo para os outros times. E enquanto o Flamengo aí fatura 1 bilhão há 4 temporadas, e é muito bom, permite que o Flamengo continue disputando os campeonatos sempre nas cabeças, mas já está se encaminhando aí para o segundo ano em que o Flamengo não mostra nada demais em campo. E tome 2 flamengadas na Libertadores e perdendo de um jeito muito parecido nas 2 eliminações. E é muito engraçado porque a própria diretoria do Flamengo está sempre na Europa. Os processos do departamento de futebol do Bayer, como funciona a SAF, como funciona a gestão. Só que o que o departamento de futebol parece estar fazendo? Vamos olhar para o Bayer, vamos ver seus processos para ver como é que a área médica atua para aumentar a performance do time em campo. E quando chegar no Brasil, a gente vai implementar isso? Não, a gente vai fazer tudo ao contrário. Aí no Flamengo, a equipe médica, parte da equipe médica, parte da equipe de preparação física, fisioterapia, fisiologia, sai para outros clubes, sai para o Vasco.